fazer exercícios mesmo, né? Nós vamos ter que agora buscar entender esses exercícios aí. Então, esse slide aqui, eu mando ele para vocês, tá? Para vocês poderem ter eles aí. Aí vai ficar esse exemplo aqui para vocês tentarem resolver. Na próxima aula eu até posso mandar a resolução dele. Repara aí que é bem parecido com o outro, né? Só que agora, quando você for calcular a sua integral, para calcular o A0, para calcular o AK e para calcular o BK, a sua integral, em vez de ser de π até menos π, sua integral vai variar de 0 até menos 2 e de 2 até 0, né? Então, tomar cuidado com isso daí, porque o período dela aqui é 4, né? Quer dizer que de 4 em 4 unidades aí, a função vai variando, tá? Não tem muito segredo, não. Então, essa daqui fica aí para vocês poderem fazer. E lembrando que para calcular o AK é bem tranquilo, porque você vai calcular que, na verdade, vai ficar a integral de menos x a integral de x. Lembrando que a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? Menos x ao quadrado sobre 2, e a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2. Aí tem que ver aí se vai anular, se não vai, talvez a função pode ser par, talvez anula, mas toma cuidado com isso. Vocês vão resolver também, vocês vão começar a entender. E depois calcular o AK, vai ser 1 sobre π, aí de novo, de 2 até menos 2, de f de x cosseno de kx. Aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque o f de x uma hora é menos x, a outra hora é x. Então, de novo, vai dar duas integrais. Vai ficar uma integral de 1 sobre π até o quê? Até de 0 até menos 2, de menos x cosseno de kx, e a outra integral de 0 até 2 de x cosseno de kx. Aí a função cosseno é par, vocês vão ver que vai ficar tranquilo de poder fazer essa daí também. E por fim, calcular o bx, né? O bk, desculpa, o bk. Então, bk é 1 sobre π integral de 0 até menos 2 de menos x cosseno de kx, mais a integral de 0 até 2 de x seno de kx. E aí você vai ter os valores, A0, BK, né? BK, que eu coloquei a N, não tem problema nenhum, BK e AK. E aí volta aqui na minha função e faz a substituição, tá? Não tem segredo. Então fica essa daí como exercício para vocês poderem fazer. Deixa eu ver aqui se eu liberei meu microfone aqui. Liberei, né? Vocês estão me ouvindo. E aqui depois, nós vamos ter mais, eu deixei mais um outro exemplo aqui para vocês poderem tentar resolver também. Essa é com 3. Então, na verdade, na hora que você for desmembrar a sua integral, vai ter que desmembrar ela em 3 partes, tá? Tomar bastante cuidado aí, tá? Então, a função é dada de menos 3 até 1 é 1, né? O f de x vale 1. De menos 1 até 1 é 0. E de 1 até 3, né? Ela vale 1. Então, desmembra vai dar 3 integrais na hora que for resolver essa parte aí. Tá ok? Não tem como deixar muito, assim... essa talvez seja mais trabalhosa, né? Não é tão difícil de fazer, mas ela é trabalhosa porque você tem que desmembrar as integrais aí para poder resolver nos intervalos, tá? Bem, esse slide aqui, então, bem, aí tá com... Nós temos aí, então, a parte da revisão, né? Até a gente fazer aqui uma introduçãozinha sobre as ondas quadradas, ondas triangulares e tal, entender que essas ondas podem ser escritas como funções, são funções trabalhosas, repara que são funções que, se a gente for trabalhar algebricamente, talvez a gente tenha um pouco de trabalho, e a ideia é basicamente pegar essas funções, né, que são periódicas e escrever através de uma série de Fourier. A série de Fourier é essa série aqui, vocês vão ouvir falar dela aí bastante aí no decorrer do curso de vocês, tá? Vocês vão usar ela bastante. Então, essa é a nossa sériezinha que a gente tem aí. O nosso trabalho para escrever as funções
né, através de uma série de Fourier, é determinar quem é meu A0, quem é meu AK e quem é meu BK. E aí depois fazer uma álgebra para poder tentar deixar ela mais arrumadinha. Geralmente ela fica mais feia, tá? Então é basicamente isso daí. Então essa parte aqui a gente finaliza, tá? Vamos finalizar essa parte Fourier, a parte de séries acabou. Não tem mais nada sobre séries. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou lançar para vocês aí, vou postar lá no Ava uma lista de exercícios. Esses exercícios que estão aqui, cálculo avançado. Aqui, ó, uma lista de exercícios sobre. Eu ainda não fiz uma lista de exercícios sobre série de Fourier, mas vou falar. Mas na verdade, vocês têm já 2 exercícios aí para vocês poderem fazer. Aqui, ó, eu vou ter uma lista de exercícios sobre séries de potência e sobre séries de Taylor e séries de Maclaurin, né? Que é interessante aí também. Vou mandar para vocês, vou postar lá para vocês poderem fazer, tá? E aí depois eu resolvo. Eu vou elaborar uma aqui, pequena, não precisa ser muito grande, sobre a série de Fourier, tá? Aí para alguns exercícios. Na verdade, vocês já vão ter 2, né, exercícios aqui para vocês poderem fazer, que é esse que está no último slide e esse que está aqui, ó, tá? São 2 aí para poder escrever as séries as funções em forma de séries de Fourier. Fica esses 2 aí, eu vou resolvê-los aqui. Eu devo ter eles já resolvido, mas eu quero que vocês tentem fazer e depois eu mando a resolução aí para vocês, tá? Não tem segredo. E aqui fica a nossa listinha aí de exercícios. A primeira parte da lista envolvendo séries de potência. O que são séries de potência? O que é raio de convergência? Né? Como que você encontra? O que é raio de convergência de uma série de potência? Intervalo. Depois encontra o raio de convergência, o intervalo de convergência das séries. Né? Tem tudo naquele slide que eu já até mandei para vocês. Se quiserem, eu mando de novo. Não tem problema. Está lá no AVA também. Encontrar uma representação em série de potência para as funções. Né? Então, aqui, encontrar uma representação para elas. E aqui, sobre séries de Taylor e séries de Maclaurin, né? 2 exercícios sobre séries de Taylor. Então, pegar aí as funções, escrever em forma de série de Maclaurin e aqui escrever através de forma de série de Taylor. Não tem muito segredo. Tá ok? Bem tranquilo da gente poder trabalhar com isso daí. Então, essa listinha aí fica aí como exercício de fixação. O que a gente vai fazer nesse pedaço da aula agora? Nós vamos começar, né? Nós vamos fazer uma introduçãozinha sobre o cálculo vetorial, tá? Então, achei interessante a gente já começar agora, e bom que a gente dá uma adiantada boa, e depois nós vamos poder pegar a aula para tirar dúvida e fazer exercícios, tá? Essa vai ser a ideia, a princípio, dessa aula agora, desse segundo momento. Então, não é muito grande, mas nós vamos nos ater a basicamente isso daqui. Eu achei que a gente ia demorar mais tempo aqui na série de Fourier, então não tem problema não. Eu tenho esse material aqui, depois eu até posso mandar para vocês. Bem, o que a gente vai trabalhar agora, quando a gente for trabalhar com... deixa eu só fazer essa canetinha que funciona. Não. Volta. Beleza. O que a gente vai fazer agora nessa próxima unidade? Essa próxima unidade que a gente vai entrar não tem nada a ver com série de potência, tá, gente? Ó, com série de potência, série de Fourier, nada. Essa parte do cálculo vetorial aqui é uma parte importante do cálculo, né, diferencial e integral, porque o que a gente já viu até agora? Até agora, a gente já trabalhou com integrais, lá no cálculo 1, a gente tinha visto lá conceito de limite, que a gente usou bastante aqui nesse cálculo 4, nesse primeiro momento. Depois a gente viu o conceito de derivada, integral simples, né? Isso no cálculo 2. No cálculo 3, a gente viu um pedacinho de integral dupla, porque a gente já viu um pedaço, talvez, no cálculo 2, no cálculo 2 a gente viu integral simples. No cálculo... E um pedaço de integral dupla, se eu não me engano. E no cálculo 3, a gente viu integral dupla e integral tripla. E agora, no cálculo 4, a gente vai ver um outro tipo de integral que chama-se integrais de linha. Né? A gente vai começar a integrar agora
em vez de a gente integrar na integral simples sobre o intervalo AB, né, nós vamos começar a integrar agora sobre uma curva. Essa é a ideia. Então, por isso que chama integral de linha ou integral de curva. Só que para a gente poder entender isso, primeiro a gente vai entrar praticamente na parte de vetores, tá? Por quê? Porque essas integrais de linha elas vão recair em integrais vetoriais, que são importantíssimas para a gente. Para que usa essas integrais vetoriais? Talvez para poder calcular o trabalho realizado por uma carga elétrica que parte de um ponto A até um ponto B, né? Então, a gente vai ter isso. Então, os campos vetoriais, né, basicamente vão poder nos mostrar como que se essa partícula talvez mova dentro desse campo, né? Essa é a ideia, tá? Então, a partir de agora, nós veremos essa parte do cálculo 4. E é até aquilo que eu estava conversando quando a gente estava tendo aula presencial, até com o Eduardo, até hoje no começo da aula eu falei com ele, porque ele começou a fazer eletromag e caiu em alguns assuntos que ele não tinha visto ainda, e agora é que a gente vai ver no cálculo 4. Aí a gente vai ver integral de linha, né, integral de superfície, né, parametrização dessas superfícies, rotacional, divergente, tudo isso. Essa é a ideia agora do nosso cálculo 4, tá? Da parte de campo vetorial, que fica aí nessas próximas unidades. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Comete. Não tem muito segredo isso aí, não. Tá? Essa parte aqui agora, eu acho ela até mais tranquila. Tipo assim, ela talvez seja um pouquinho trabalhosa, porque tem que calcular algumas integrais e tal, e as integrais ficam um pouquinho grandes, né? Mas depois vocês vão ver que é igual a receita de bolo. Você vai fazer uma, vai fazer todas, né? Não fica muito difícil para poder resolvê-las, não. Tá? Então, voltando aqui, o que são campos vetoriais? Né? Isso aqui é bem importante a gente entender o que é um campo vetorial. Então, olha só, os vetores da nossa figura 1, a gente tem aqui a nossa figura 1, é essa figurinha aqui, né? Essas duas aí, figura 1A e figura 1B. Representam vetores de velocidade do ar e indicam uma velocidade escalar, né? O que quer dizer a velocidade escalar? A direção e o sentido do vento em pontos a 10 metros da superfície na área da Baía de São Francisco. Então, o que quer dizer isso daqui? Ó? Quer dizer o seguinte, que para representar a corrente de ar ou a velocidade do ar dentro de uma determinada região, usou-se vetores. Repare que você tem vários vetores aqui, a gente tem N vetores nesse caso. E esses vetores, né, eles representam o módulo, o sentido e a direção do vento em determinados pontos. Repare que quando você tem um vetor maior, ali naquele ponto ali, o vetor maior quer dizer que o módulo dele é maior, ou seja, a condição da velocidade do ar ali é maior. É isso que você consegue representar isso através de uma equação matemática que permite que você determine em qualquer ponto aqui dessa região, dessa Baía aqui de São Francisco, qual é a velocidade, a direção e o sentido do movimento do vento naquele determinado instante, né? Aqui, ó, nós vemos em relance, a partir das maiores setas na parte A, que a velocidade do canto do vento, né, maiores naquele tempo, ocorre quando a entrada da Baía ao lado da ponte Golden State. Então, quer dizer que aqui, ó, aqui onde está amarelo, é onde tem a maior concentração de setas, né? As setas são maiores. Então, quer dizer que em módulo, né, a velocidade do vento aqui é a maior, tá? Agora, a figura B mostra um padrão do vento muito diferente 12 horas antes. Então, aqui você tem um padrão do vento em determinada hora e aqui 12 horas depois. Repara que todos os vetores mudaram praticamente de direção, né? Então, cada ponto aqui está associado, né, a um ponto do movimento do ar nessa nossa figura. Então, o que é um campo vetorial? Um campo vetorial é um conjunto de vetores, né, que representam em módulo,
em direção e sentido cada ponto daquele plano, daquela superfície que eu quero trabalhar ali. E o que vai acontecer para nós aqui a princípio? O que nós vamos precisar é o seguinte, é saber que vai existir um campo vetorial igual esses aqui, nesse caso aqui foi do vento, pode ser um campo vetorial que representa um campo elétrico, um campo magnético, né? O campo gravitacional, por aí vai. E, sei lá, talvez seja um campo elétrico, eu solte uma partícula aqui e ela movimente. E eu quero que ela movimente do ponto A até o ponto B. Se ela tem movimento, então ela tem variação de velocidade, então ela tem trabalho a ser realizado. Então, eu quero calcular o trabalho que essa partícula, que a força elétrica faz nessa partícula. Então, eu uso o integral de linha para poder calcular esse trabalho realizado. Essa é a ideia, né? Então, é realizado por esses vetores que estão nesse campo elétrico. É claro que, como ele, se não for um campo elétrico uniforme, em cada ponto aqui você vai ter um valor de força elétrica diferente, então o trabalho vai variar. Como o integral ela é um somatório de várias partes, então você consegue ter uma ideia aí que o trabalho vai ser o somatório dessas N forças atuando nessa partícula. Então, o que a gente vai trabalhar nessa unidade é basicamente uma aplicação. Essa seria uma das aplicações para essa unidade, tá? Então, aqui, ó, tem outros exemplos de campo vetorial, ó. A velocidade, aqui, ó, outros exemplos de campo vetorial de velocidade são ilustrados na figura 2. Correntes oceânicas, então aqui já não é mais vento, é o tipo da corrente do oceano, né? Então, que você tem a Nova Escócia, um estado, tá, não sei se é na Inglaterra, se é nos Estados Unidos, mas aqui você tem uma parte do continente, e aqui você tem as correntes marítimas. Repara como que elas se movimentam. Bem interessante, né? É claro que isso daqui é uma aproximação da realidade feita através de computador. Não quer dizer que vai ser sempre assim que vai ocorrer, até porque o mar, o vento, o sistema é meio caótico, é difícil de prever as coisas, mas você consegue aproximar da realidade. Do lado de cá, você já tem um fluxo passando por um aerofólio. Eles fazem muito isso na indústria automobilística, né? Para testar lá a resistência, algumas coisas desse sentido. Então, aqui, ó, você tem um aerofólio aqui, e aqui você tem os vetores do vento, né? Repara que, como o vetor é maior, a intensidade do vento também é maior. E por aí vai, tá? Então, são dois exemplos aí também de campos vetoriais. Outro tipo de campo vetorial, a gente chama de campo de força, associa um vetor força a cada ponto da região. Esse exemplo é o exemplo gravitacional, né? Então, quer dizer que em qualquer espaço que a gente esteja, a gente está atuando na gente a força gravitacional. Então, ali também tem um campo, a gente chama de campo gravitacional. Aqui, ó, vai ter a definição bonitinha, depois eu vou mandar isso aqui para vocês com mais... em slide e tal, a definição do que é um campo vetorial. Porque aqui, nessas duas figuras nossas aqui, eu representei um campo vetorial em R2, né? Ou seja, no plano. A gente pode acontecer, e o que nós vamos trabalhar também, de ter um campo vetorial em R3. Por exemplo, o campo gravitacional está em R3, porque ele está no espaço, né? Então, a gente vai precisar trabalhar também em R3. Isso aqui é a definição do que é um campo vetorial, ó. Seja de um conjunto em R2, ou seja, uma região plana, um campo vetorial R2 é uma função que associa cada ponto XY em D em um vetor bidimensional. O que quer dizer isso? Quer dizer que para cada ponto aqui do meu plano, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, eu tenho um vetor relacionado a ele, que seria esse vermelho aqui. Se eu pegar esse ponto aqui, que não tem, por exemplo, nenhum vetor, existe um vetor ali, só que eu não representei ele. Então, aqui é a definição matemática do que é um conjunto, né? O que é um campo vetorial em R2. Quer dizer que para cada ponto no meu plano existe um vetor que se associa a ele, independente do ponto que você pegar. É basicamente isso daqui, ó. Eu até abri um GeoGebra aqui que... Aqui, ó. Repara aqui, ó. Aqui eu peguei o ponto 3,26 e 1,4. Aqui dá para movimentar o ponto. Vou pegar um ponto aqui, ó. Vou pôr o ponto aqui, ó. Suponho que eu tenho um campo vetorial, e esse campo vetorial, ele geralmente, vai ser dado por uma função. Sempre vai existir uma função. Aqui, ó, só para... Oi?
Alguém disse alguma coisa? Não. Beleza, qualquer coisa você me pergunta. Isso aqui não é difícil de entender, mas às vezes desenhar esse campo vetorial que é chato, mas nós não vamos desenhar. A gente talvez desenhe só um ou dois vetores só, mas entender como que desenha o vetor é importante, porque a gente vai saber para onde que está sentido do campo e tal, então tem que ficar esperto com relação a isso. Então, olha só, a melhor maneira de enxergar um campo vetorial é desenhar a seta representando o vetor f de xy, f maiúsculo, começando no ponto xy. Então, olha aqui, ó, nessa figurinha aqui do lado, o que acontece? Eu tenho um campo vetorial dado pela função f maiúscula de xy. Para cada ponto dele, isso aqui vai ser uma função qualquer, que vai me permitir encontrar para que sentido, para que direção e qual módulo em determinados pontos vai estar o meu vetor. Então, por exemplo, esse ponto aqui, eu vou ter esse vetor. Para esse ponto aqui, eu tenho esse. Para esse, eu tenho esse. Então, é um campo bem malucão. Então, sempre vai existir uma função, né? Ó, o campo vetorial f de x, vocês já ouviram falar nos vetores canônicos? I, J. Ou seja, o I é sempre na direção de x e o J é sempre na direção de y, tá? São os vetores canônicos. Então, toda função minha que é dada por f de xy, né, que vai ser a função que vai me dar o campo vetorial, ela pode ser descomposta, né, por outras duas funções reais, p de xy. Eu vou explicar o que é isso aqui agora. Eu posso representar essas funções da seguinte maneira. Aqui, ó, aqui no meu GeoGebra, o que eu fiz? Eu tenho um ponto P, olha aqui, ó, a minha função, ó, f de xy, yi mais, aqui tem menos xj, mais xj, desculpa. Essa aqui é a minha função. Galera, só pedir para vocês desligarem o áudio, por favor. Nesse caso aqui, repara que eu tenho uma função, a função é yi mais xj. Poderia ser 2yi mais xj, 5yi mais xj, cosseno de i mais xy, seno de ij. É a função que eu quiser, entendeu? E ela vai me dar vetores aqui no plano. Quando eu tenho vários vetores, eu tenho o meu campo vetorial. Aqui eu representei só um vetor. Então, por exemplo, quando eu mudo aqui, ó, tá vendo? Para cada ponto que eu coloco, eu tenho um vetor diferente, tá vendo? Para esse ponto aqui, ó, vamos pôr um ponto aqui sobre a reta. O ponto é 0 e 6, ou seja, o x é 0, o y é 6. Então, quando o x é 0 e o y é 6, eu tenho o vetor 6i, 0j. O que é 6i? 6i, i é a direção do eixo x e j é a direção do eixo y. Então, nesse caso aqui, ó, eu só tenho a direção horizontal, eu não tenho nada na direção vertical. Então, o meu vetor é esse vetor preto aqui. Se eu ando um pouquinho para cá, ó, vamos pensar aqui, ó, esse vetor aqui agora, para esse ponto. Olha só, o ponto é 4,42 e 5,7. Como a minha função é yi mais j mais xj, então vai ficar 5,7i, aqui ó, direção i 5,7, e 4,42 é o meu x, então vai ficar 4,42j. Só que j, né, aqui é menos, na verdade, aqui mesmo, né? Tem o mais e o menos aqui. Na verdade, aqui é menos x, não é mais x, é menos x. O cara aqui, na hora que fez isso aqui, colocou um mais aqui na frente, não tem como editar, mas não tem problema não. Então é mais e menos aqui vai dar menos 4,42j. J é a direção vertical. Quando é mais, está para cima, quando é menos, está para baixo. Então está aqui, ó, uma componente J e uma componente I. Lembra como é que soma vetores? É a regra do paralelogramo, né? Traça um tracejado aqui, outro aqui, e traça essa diagonal aqui, que é a soma dos vetores, tá vendo? Ó, desse e desse. Então, quer dizer que para esse ponto aqui, para esse campo vetorial, eu tenho esse vetor. Toda hora que eu mudo o meu ponto P, eu tenho um vetor diferente. Ó. Andei só um pouquinho, ó, o módulo do vetor aumentou. Andei mais um pouquinho, mudou módulo, direção e sentido.
vim para cá, olha aqui, ó, do lado de cá, ó, quando os valores de x assumem valores negativos, o sentido do meu vetor muda, tá vendo? Ó, ele fica para cima, né? Aí, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, o que acontece com o vetor? Então, cada ponto no plano, eu tenho um vetor diferente. Quando eu coloco todos os planos, quando eu coloco alguns pontos aqui que eu preciso, eu tenho o quê, na verdade? Eu tenho o meu campo vetorial. Então, aqui existe um campo vetorial sobre esse plano XY aqui, e para cada ponto do meu plano, eu tenho um vetor, né, f de xy. Essa é a ideia de quê? De campo vetorial. Então, é um campo que eu tenho aqui. Então, eu posso ter, olha só, olha aqui, ó. Quanto mais longe da origem, a origem está aqui, ó, é 0, 0. Quanto mais longe da origem, olha só, que interessante esse campo. O vetor vai ficando maior, tá vendo? Ou seja, o módulo, a intensidade do meu campo fica maior. Bem legal, né? Bem interessante essa animação aqui, tá? E interessante que você já tem aqui a função, né? Aqui você já tem a resposta da função e aqui você tem o ponto que você quer, arraste o ponto P. Então, aqui, se você pudesse programar aqui, você poderia colocar uma outra função. Você poderia pôr a função 2x mais cosseno de y. Aí a gente ia ter um gráfico mais maluco, né? Aqui, ó, eu já tenho uma outra animação que eu já tenho plano, na verdade, eu tenho campo vetorial formado por N vetores. Aí eu posso brincar aqui, né? Porque aí a minha função f de xy, né? Essa função aqui, né? Ó, essa função f de xy aqui, ela pode ser qualquer valor. Naquele nosso caso ali, ela foi yi menos xj. Agora, para esse nosso probleminha aqui agora, eu posso mudar as funções. Então, eu tenho a função aqui, ó, que é o campo vetorial para a função 2yi, né, porque está em x, tá vendo? Então, a direção do eixo x, que é a direção horizontal, é y, e vy é a direção vertical, né? Então, é o j. Então, aqui seria a função 2y ao quadrado i mais xj. Eu poderia pôr um sinal de menos aqui na frente, ó. Vamos pôr um sinal de menos aqui na frente, ó, ver o que acontece. Aí, ó, mudou um pouquinho, tá vendo? Aqui, ó, já ficou mais diferente aqui, perto do meu eixo X, já tá variando as coisas, tá? Então, eu podia modificar, eu modifico do jeito que eu quiser. Eu vou pôr mais 2 agora, ó. Aí já mudou mais coisas aqui, e por aí vai, né? Eu posso pôr aqui 2 mais y, tá vendo, ó? O meu campo vai modificando. Repara que esse campo, quanto maior for a setinha, maior é o módulo do meu vetor, né? Aqui, ó. O maior é o módulo. Então, quer dizer que a intensidade desse campo, ela é pequena aqui perto do eixo X, né? E a maneira que ela vai afastando o eixo X na minha vertical, né? Em direção ao Y aqui aumentando e o Y diminuindo para cá, a intensidade aumenta, né? E por aí vai. E aí você pode brincar aqui, né? Por exemplo, de ser um vetor, o X vai ser constante. O X constante, ó, repara que já mudou bastante coisa, né? Aí você pode mudar aqui também. Você pode colocar aqui mais vetores, menos vetores, né? Aqui, na verdade, aqui é o valor de X, né? Menos 5 no eixo X. O máximo de X aqui pode ser 3, não? Então ele está indo de menos 5 até 5 também. O Y também eu posso variar, ó. O Y eu posso diminuir o Y agora está indo de 2 até menos 5, né? Ó. Aqui agora eu posso, a distância dos vetores, né? Eu posso aumentar a distância dele, eu posso diminuir a distância, colocar mais vetores no meu plano, né? No meu campo vetorial, tá? E aqui a velocidade que eles se movem, ó. Eu posso verificar a velocidade que eles se movem também, tá? Aqui uma velocidade menorzinha, aqui maiorzinho, tá? O vetor vai ter essa distância aí, podemos dizer. Então é bem interessante a gente entender, né? Que é um campo vetorial, tá? Então um campo vetorial é um conjunto de vetores, né? Em que cada ponto do meu plano eu tenho um determinado vetor para esse meu que representa essa situação, tá ok? Não é difícil. Então aqui, ó, observe que as funções P e Q são funções escalares de duas variáveis e são chamadas de campos escalares, né? Campo escalar é aquela ideia de grandeza escalar e grandeza vetorial.
né? O que é grandeza escalar e grandeza vetorial? Grandeza escalar são aquelas grandezas que você só fala o módulo, você entende, né? Por exemplo, volume de 100 litros. Beleza, eu não preciso falar que tem volume de 100 litros para a direita ou para, de cima para baixo. Não existe isso, né? É uma grandeza escalar. Agora, uma grandeza vetorial é aquela que você precisa representar em módulo, sentido e direção, tá? Essas funções aqui, ó, essa P de X e essa Q de X aqui, que vai acompanhar I e J, né? Elas são funções importantes e que vão representar como que vai ficar o seu vetor em determinados pontos do meu plano, tá? Então, na verdade, seria essas funçõezinhas aqui, né? Essa aqui seria a minha P, 2 mais Y ao quadrado, e essa minha Q seria 2 aqui. Eu posso brincar com ela do jeito que eu quiser. Eu vou pôr agora XY para ver como é que acontece. Aí, como é que ficou o meu gráfico agora, né? Vamos só... o Y, o X aí, deixa eu só aumentar aqui o Y também, né? Meu X máximo é 2. Aí, ó, ficou bem interessante, né? Ó, como é que ficou o meu gráfico, né? Vamos aumentar aqui a distância entre eles. Repara que, olha só, para 2 mais Y ao quadrado e 2XY, olha como é que ficou meu campo vetorial, né? Ficou um campo vetorial aqui meio curvo, né? Quando você vai chegando aqui, vai diminuindo aqui, ele tem um aumento aqui do módulo, né? E depois o módulo parece que vai diminuindo, vai afastando aqui da origem, o módulo aumenta, tá? Então essa é a ideia aí de campo vetorial em R2. Em R3, né, a ideia é a mesma. Só que em R3, o que vai acontecer em R3? Você vai ter uma função de 3 variáveis. Então, definição para R3. Ó. Você já é um subconjunto de R3. Uma função vetorial em R3 é uma função f que associa cada ponto x, y, z em um vetor tridimensional f, x, y, z. Né? Então, quer dizer que agora ó, a ideia é a mesma do campo vetorial em R2, tá? Só que agora o que a gente vai trabalhar aqui agora é em R3. Então, para um ponto aqui em R3, você vai ter 3 coordenadas. Vai ter x, y e z. E vai ter uma função que vai ter uma p de x, uma q de x, uma p de x em i, uma q de x em j e uma r agora de x, y, z em k. K é a direção em z. I é a direção em x. J é a direção em Y e K vai ser a direção em Z, tá ok? Então a ideia é a mesma, a ideia é praticamente a mesma. Então aqui eu acho que eu tenho um aqui em R3, deixa eu ver aqui. Esse daqui não está em R3, né? Esse daqui tá, na verdade, esse daqui tá parametrizado, mas a gente consegue achar um aqui, ó. GeoGebra, vou colocar aqui, ó, campos vetoriais. Então, vamos achar um exemplo aqui, ó, em R3. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Aqui, ó, vetores em R3. Não, esse aqui é só vetor. Uso de GeoGebra. Mas eu vou ter mais a imagem. Deixa eu ver essa daqui. Aqui eu tenho um, esse daqui. Ah, legal, achei. Aqui, ó. Esse daqui, isso aqui na verdade já é para uma integral de linha, o que a gente vai fazer mais para frente. Mas dá para a gente mostrar o campo vetorial. Ó. Repare o campo vetorial em R3 aqui, olha que loucura que ele é. O que a gente vai fazer, na verdade, é que dá até para ter uma ideia do que vai ser a gente calcular a integral de linha. A gente vai calcular a integral, vai ser dado uma... O que acontece? A gente vai calcular, por exemplo, a integral que percorre esse círculo aqui dentro desse campo vetorial aqui, ó. Ou seja, esse campo vetorial vai estar atuando uma partícula que vai fazer um movimento circular. Qual que é o trabalho realizado desse campo vetorial sobre essa partícula? É bem interessante, é que a gente pode virar ele aqui para a gente poder ver, ó, tá vendo? Ó, como é que fica o meu campo vetorial. Um campo vetorial bem interessante esse campo aqui, ó. Aqui, ó, nós temos a equação que é dada no campo vetorial. Ó. Ele é f de x, y, z igual a x, então aqui é x, i, aqui é y, j, e o k é zero nesse caso nosso aqui, né? Se eu for zerando uma delas aqui, também vai acabar de tudo zero. Isso aqui é bem interessante, porque aqui, ó,
eu posso fazer a animação dele aqui, porque aqui seria o quê? Seria o movimento que a partícula descreve, né, em torno dessa circunferência aqui, e aqui eu tenho a força F aqui atuando nela o tempo todo. É bem legal essa animação aqui. Então, a ideia do campo de calcular a integral que a gente vai fazer é isso. E esse aqui seria um exemplo para a gente poder mostrar como que fica um campo vetorial em R3, né? Um campo vetorial em R3 ficaria dessa maneira aqui. Deixa eu ver aqui mais o que tem aqui. Não, aqui está a função daqui. Isso daqui, na verdade, é a equação da curva aqui parametrizada. A gente vai ter que fazer uma revisão sobre parametrização de curvas. Na verdade, já vou preparar ela já para a próxima aula, que a gente só consegue calcular integrais de linha, né, se as curvas estiverem parametrizadas, ou seja, escrever, a gente sabe que a equação dessa circunferência aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, porque a gente tem que escrever ela em função do parâmetro t. Então, a ideia é essa, e aqui ela está parametrizada, né, igual está aqui, para a gente poder entender basicamente isso daí. Então, voltando, um campo vetorial seria basicamente isso daqui, então, que a gente viu aqui, tanto em R2 como em R3. Esses exemplos aqui são bem significativos, dá para a gente entender bastante coisa, né? Então, basicamente, a gente está envolvido aí com campos vetoriais o tempo todo, uma corrente de ar, né? Uma corrente elétrica, um campo magnético, um campo gravitacional. Então, tudo isso daí a gente consegue representar com campo vetorial, e lembrando que existe uma função matemática, né, que a gente representa qualquer vetor, né, desse meu campo vetorial num ponto xy, tá? Essa é a ideia. Aqui eu tenho um exemplo, para vocês verem como que é difícil e trabalhoso desenhar um campo vetorial, né? Quando a gente está em sala de aula, eu sempre pego esse exemplo aqui para mostrar alguns vetores de um campo vetorial, porque a gente não consegue ficar desenhando. Olha só esse exemplo aqui, olha. O tanto... Aqui, ó, olha o tanto de vetor que tem nesse campo vetorial. É muito vetor. Eu não vou ficar fazendo, porque para cada um desse vetor aqui eu tenho que fazer uma conta. Porque, por exemplo, para esse vetor aqui, ó, eu tenho um ponto, sei lá, 2,5 e 4 e 5, por exemplo, 5,2. Aí eu tenho que vir aqui e substituir 5,2 ao quadrado mais 2, 2,5 vezes 5 vezes 2. Aí eu vou achar a coordenada dele, vai dar um vetor na horizontal, um vetor na vertical, aí eu vou achar a minha componente, que é o vetor, que é igual a esse primeiro que a gente fez aqui. Então, eu não vou ficar fazendo isso. Não tem necessidade de desenhar esse campo vetorial aqui. Eu preciso, talvez, só de alguns vetores. Então, para alguns vetores, eu identifico qual é o ponto que me interessa e eu substituo lá na função e encontro. Não tem segredo. Mas olha aqui, ó. Para a gente fechar essa parte de campo vetorial. Um campo vetorial R2 é definido por essa função aqui, ó. Menos YI mais XJ. Descreva F esboçando alguns vetores, né, como na figura 3. Então, o que você vai fazer? Aqui, geralmente eu gosto de fazer isso também. Eu monto uma tabelinha com os pontos XY, né? E com a minha função. Então, o que eu faço? Para x, o primeiro ponto, 1 e 0. Então, o ponto 1 e 0 é esse ponto aqui, ó. Aí, o que eu quero fazer? Eu vou substituir no lugar do x o 1 e no lugar do y o 0. Quando eu substituir no lugar do y 0, isso aqui vai zerar. Então, vai sobrar só o quê? Vai sobrar 0i mais 1j, tá? 0i mais 1j. Então, é o que está aqui, ó, 0 e 1. 0 e 1. Então, quer dizer que, para mim poder representar esse vetorzinho meu aqui, ó, o que eu preciso fazer? O 1 é na direção J, não tem nada na direção I. Então, é uma unidade na direção J. Então, nesse ponto aqui, que é o ponto 1 e 0, eu tenho esse vetor aqui, ó, na vertical, em pezinho, ó, porque o final dele aqui, ó, a pontinha dele está dando o quê? Em 0 para x, né, e y lá para 1. Tá? Essa é a ideia, ou seja, a horizontal dele ali, né? Isso que a gente está entendendo. Outro ponto, ó, 2 e 2. Ponto 2 e 2 está aqui, ó. Ponto 2 e 2, ó. Esse cara aqui, ó. Esse é o meu ponto 2 e 2. Ele vai estar aqui. Como é que eu faço para substituir os valores 2 e 2? Então vai ficar, no lugar de y eu ponho 2, vai ficar menos 2y. No lugar de x, também vai ficar 2. Então vai ficar 2. Aqui vai ficar menos 2i e aqui vai ficar 2j.
Então, eu vou ter menos 2i. Ó, lembra que i é na direção x. Para lá é positivo, para cá é negativo. Então, eu vou ter menos 2i para cá e menos 2x para lá. Ó, mais 2j para cima. Então, na hora que eu faço aqui ó, a regra do paralelogramo, eu sei que a minha resultante vai ser esse vetor azul aqui. Então, nesse ponto, eu tenho esse vetor. Olha que loucura. Nesse ponto, o vetor já ficou para cima, né? Agora, aqui ele já ficou inclinado. Repara que aqui também, ó, se eu for, esses pontos todos aqui, ó, eles são pontos de uma circunferência, né? Então, na verdade, esse campo vetorial vai ficar um campo vetorial circular. A gente pode até mostrar isso aqui, ó. Vamos tentar jogar aqui, ó, para gente. Nesse caso aqui, o x nosso, o Vx, qual que é o valor? O Vx nosso vai ser menos y. Então, aqui nós vamos pôr menos y. Opa, aqui não apareceu. Vamos pôr aqui, ó, menos y. E aqui agora, o outro é mais x. Então, aqui embaixo é x. Então, vamos apagar aqui por x. O que acontece? Aí, ó, como é que ficou o campo vetorial? Bonitinho, ó, circular, igual a gente tinha imaginado. Olha só, né? Então, os vetores, aqui nesse exemplo aqui, desenhou apenas alguns. Tá vendo como que é trabalhoso desenhar? Tem que vir aqui, chutar um ponto que você quer e substituir aqui, ó, por exemplo, 3 e 0. Quando o x é 3, o y é 0. Então, esse termo aqui some, sobe só 3j. 3j vai estar aqui para cima, aqui, ó. J é positivo, né? É a direção y positiva, e menos j é a direção y negativa. E por aí vai. Não tem muito segredo, mas é um pouco trabalhoso. Eu acho bastante trabalhoso para a gente ter que ficar mexendo com isso. Então, aqui eu tenho, repara que esse campo vetorial menos yj, né, e mais xi, menos yi, desculpa, e mais xj, é esse campo vetorial, um campo vetorial circular, olha, bem circular mesmo. E interessante é que se você for desenhar aqui esses vetores, eles sempre são tangentes ao círculo, né? Eles são tangentes ao círculo aí, tá? E aí você tem várias vetores, né? Aqui tem outros aqui feito com computador, aqui, ó. A gente pode até testar lá no nosso sistema, aqui, ó. Esse aqui foi o menos y menos x que a gente fez. Agora a gente tem um que é y seno de x. Vamos ver como é que fica, y seno de x. Então quer dizer que aqui ficou só y e aqui ficou seno de x. Seno, não sei se vai ler como seno, se vai ler como... Ah, deu certinho. Aí, ó, tá vendo? Igualzinho o nosso desenho aqui, ó, tá vendo? Ó, duas... Ele é circular nesse pedaço e circular aqui também. Provavelmente esse seno aí faz com que ele fique meio periódico, como a gente estava vendo anteriormente. Bem legal. Então, é um campo vetorial dessa maneira. Aqui eu vou ter um outro campo vetorial. Esse aqui já é mais chato. Não sei nem se vai conseguir ler ali, ó, mas ele é um campo vetorial. Deixa eu escrever ele aqui e transferir para lá. Ln de 1 mais y ao quadrado. E o outro é Ln de 1 mais x ao quadrado. Vamos colocar lá para a gente ver? Esse nosso programinha aqui é bem interessante. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês aqui, ó. Né? O link desse aqui que eu peguei no geogebra.org, né? Eu tinha construído uns programas desses, mas meu computador estragou, acabei que eu perdi tudo. Então, aqui vai ficar Ln e ele estava salvo só no computador, vacilei, né? Vamos ver se vai dar para poder escrever desse jeito aqui. Então, apagou, foi tudo agora. Ln de 1 mais y ao quadrado. Um pouquinho y ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar Ln de 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Aí, como é que ficou o nosso campo? Interessante, né? Porque ele faz a diagonal aqui, né? Essa aqui, ó, se a gente for olhar na bissetriz do terceiro e do primeiro quadrante, os vetores são alinhadinhos, né? E aqui eles vão fazendo tipo um quadrado, bem igual tá aqui, ó, tá vendo? Bem interessante. Tá? Então, professor, a onda sonora, por exemplo, e a vibração, ela pode ser considerada nos vetores dessa forma aí? Pode sim, pode ser sim. Mas a gente consegue fazer ele em uma dimensão só, né? Por exemplo, aí a gente vai ter uma onda igual aquela que a gente estava vendo aqui, igual essas aqui, né?
É igual a essas. Mas elas, quando elas, na verdade, isso aqui é uma onda só, né, que a gente faz, né? Só tem uma onda. Na hora que eu coloco várias ondas, aí eu vou ter vários vetores, entendeu? Boa pergunta, bem interessante. Porque aí eu vou ter vários vetores. Por quê? Porque a intensidade do som, ela muda, né? Quanto mais longe da sua fonte de som, menor é o que você está escutando, entendeu? Então, por um instante, você vai ter um campo vetorial, sim, ali, né? Um campo vetorial, talvez seja um campo uniforme, não seja maluco igual esse que eu estou fazendo aqui, né? Mas seja um campo uniforme, onde esses vetores, com o passar do tempo, eles vão diminuindo, né? Em modo até sumir, né? Porque o som acaba, né? Entendi. É porque antigamente esses vídeos são bem antigos. Tinha uns vídeos na internet de os caras mexendo com, tipo, com uma areia. Vou mandar no grupo aí para você ver. Ah, sim. Ah, massa, legal. Manda que eu quero ver. Maré, aí... Não, areia. Areia? Não é de areia, eu nunca vi, não. Com o som do alto-falante lá, eles vão variando a frequência, eles conseguem formar formas geométricas. Aí eu linkei isso à posição vetorial aí do campo. Entendi. Mandei no grupo do WhatsApp aí, depois você vê. Eu vi aqui. Eu vou ver depois. Vou ver. Bacana, legal isso. A forma do som. Eu já vi experiências dessas já. Mas acontece isso mesmo, né? Essas ondas sonoras, elas podem ser representadas assim como vetores, né? Nem que seja assim, instantâneos, né? Porque ela acaba, né? Ela não é uma coisa que vai direto, né? Igual, por exemplo, um campo elétrico, se ele se comportar assim, enquanto a fonte aí estiver emitindo o campo elétrico ou o campo magnético, tá tendo campo, tá tendo o tempo todo, né? Mas o som, não, o som é uma onda mesmo. Você bate lá a palma ou dá toca num instrumento musical, ele vai surtindo isso daí. Bem interessante, legal. Gostei desse negócio, vou assistir ele aqui na hora que a aula acabar aqui, eu vou ver, bacana, legal. Muito bom. E depois eu mando para vocês isso daqui, se vocês precisarem aí, né? Eu mando aí no coisa aí, que vocês conseguem baixar. Quer ver? Eu acho que tem como baixar esse negócio aqui. Se você entrar no geogebra.org, você consegue fazer tipo um perfil para você lá. Aí você baixa tudo que você precisar lá de gráfico, de negócio. É bem interessante. Aqui agora, para a gente fechar. Isso. Para a gente fechar aqui, a gente tem exemplos de R3, né? Esboce o campo vetorial em R3 dado pela função Z igual a K, né? Vamos lá naquele exemplo que eu peguei e vamos esboçar o gráfico Z igual a K. É só vir aqui e mudar aqui. Eu acho que esse aqui está liberado para poder mudar. Acho que ele travou. Ele está travado. Isso. Aqui, ó. É só a gente mudar aqui. É porque está com isso aqui, está liberado. Tem como. Ó. Vai ser 0 agora para esse cara. 0 também para esse cara. E aqui vai ser Z. Na função K. Então, aqui vai ser Z. Beleza. É isso mesmo. Ó. O gráfico só tem uma... O campo vetorial, ele não tem direção I, não tem direção J. Só tem direção K. Aqui, ó. F de x, y, z igual a K. Aqui, ó. Aqui, nesse exemplo, foi desenhado alguns vetores para alguns pontos em R3. Se em R2 já é difícil de desenhar, igual essa tabelinha aqui, em R3 é mais chato ainda, porque você vai ter que ligar os pontos aí em 3 dimensões. Não, vai ficar muito trabalhoso. E aí é só com auxílio de computador mesmo que a gente pode entender. Então aqui eu tenho um campo vetorial, né? F de x, y, z igual a K. ZK, quer dizer, não é Z igual a K, é ZK. Ou seja, na direção K, que é a direção de Z, o vetor vale Z. Né? Então, quer dizer que quanto mais longe do zero tiver, maior vai ficar. Porque aqui o Z vai valer 1, aqui o Z vai valer 2, aqui o Z vai valer 3. Então, o módulo vai ficando cada vez maior. Né? Aqui, ó, somos capazes de desenhar o campo vetorial do exemplo 2. Né? Cadê o exemplo 2? Esse é o exemplo 2. Né? À mão. Pois ele é especialmente simples. A maioria dos campos vetoriais tridimensionais, no entanto, são virtualmente impossíveis de serem desenhados à mão. Então, gente, nós não vamos ficar desenhando isso daqui, pode ficar tranquilo.
Por isso precisamos recorrer a um sistema de computação algébrica, que é o que eu estou fazendo aqui para poder mostrar esses campos. O do R2 já é difícil, o do R3 torna-se impossível. Aqui você tem alguns exemplos de campo vetorial em R3. Ó. Aqui você tem a função, que é a função y, z e x. Vamos ver lá como é que fica isso daí então. Então é y, z e x. Vamos mudar lá para ver se vai ficar parecido com esse mesmo. Provavelmente vai ficar muito bom essa construção desse cara aqui. Então vai ser y para direção i. Aqui vai ser x para z para a direção. Ih, paguei tudo aqui. Faca aí, eu tenho do cara. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai. Deixa eu mudar aqui. Então aqui é y. Esse negócio dele ficou pesado. A linguagem que ele usou é uma linguagem mais. Então aqui vai ser y. Aqui vai ser z. E esse último nosso aqui será x. Então, vamos ver como é que vai ficar o campo. Olha aí, que campo maluco que ficou, né? Bem legal aqui, que a gente pode girar ele e ver como é que fica, né? Então, é aquele campo que está lá, ó, tá em R3. Olha só, desenhar 2 vetores, isso daqui já dá um trabalho danado. Olha o emaranhado de campo. Interessante que parece que os vetores, né, eles ligam, finalizam no mesmo ponto, independente do ponto que você tem, né? Vários vetores finalizando no começo do outro, né? Ó, esse aqui no meio desse, bem legal esse campo vetorial aqui. E por aí vai. Aqui você tem um outro, né? Que é mais curva, aqui você tem um outro vetor também mais complexo. Repara que quanto mais complexo for a função, mais difícil de desenhar é o trabalho que eu tenho aqui é maior. Tá bom? Bem, isso aqui agora é mais exemplos. Nós vamos ver isso aqui na próxima aula, que é campo gradiente. A gente vai precisar disso. E aí, aqui tem uns exercícios, mas depois eu bolo os exercícios para vocês poderem fazer para mim sobre campo vetorial. E aí, na próxima aula, a gente começa a integral de linha. A gente começa com integral de linha escalar e integral de linha vetorial. A escalar não vai precisar de vetor, mas a integral de linha vetorial, nós vamos precisar do nosso campo vetorial aqui, fazer operações com vetores, que é mais tranquilo. Beleza? Então é isso aí, galera. Acho que por hoje está ótimo, né? A gente viu bastante coisa aí, deu uma adiantada boa. Eu vou mandar para vocês aí a resolução de algumas questões lá da prova. Vou mandar a lista de exercícios que eu mostrei para vocês, os slides. E nessa segunda parte de hoje aqui, eu vou terminar o slide. Eu não fiz o slide ainda não, e mando para vocês. Beleza? Não, beleza, então, comédia. Alô, professor. Galera, qualquer coisa, vocês podem me mandar lá no grupo. Se tem umas turmas aí que tá falando que a nota tá sumindo. Olha lá, se aconteceu alguma coisa dessa, vocês me falam aqui que eu corrijo para vocês lá. Mas os meninos, acho que estão... É a galera do primeiro período também que tá falando isso. Eles não conseguem ainda navegar, talvez, no site da faculdade com tranquilidade, não. Aí, toda hora eles mandam, pessoal, minha nota sumiu. Aí você vai olhar lá, a nota dele tá lá. Na verdade, porque tá muito instável. Tá, igual para mim olhar, eu olho pelo AVA, pela página principal, se olhar, sempre muito instável. Não, hoje mesmo, agora, eu não consegui entrar lá no AVA, não. Eu ia entrar no AVA, não consegui. Agora deixa para amanhã cedo. Não, mas tranquilo, comédia. Com Deus aí. Beleza, gente. Obrigado aí, valeu, boa noite para vocês. Falou, professor. Falou.